vai ser uma análise bem rápida, como de costume. Eu até tinha encontrado um outro tema, eu comentei lá no grupo do WhatsApp, dos especialistas em recursos de revista, o seguinte, que eu tinha encontrado e eu vou mandar lá no grupo depois, eu tinha encontrado um recurso de revista de 3, que eu acabei vendo que são 5 páginas na verdade, mas assim, 2 delas, 2,5 mais ou menos, são de divergência jurisprudencial. Então, na verdade, tem ali 3 parágrafos de argumentação, e nesses 3 parágrafos a parte conseguiu convencer o TST a modificar a decisão, a modificar o acórdão do TRT. Envolvia exatamente essa questão da limitação da execução, aqueles valores indicados na petição inicial. O doutor Marcílio entrou aí também. Tudo bom, doutor? E aí, sem enrolação, a gente já vai começar aqui também. Vamos começar essa análise desse tema bem importante. Olha só, aqui de começo a gente já tem a identificação do tópico, que é esses valores indicados na inicial, limitação, questão que o TRT decidiu de encontro ao entendimento predominante no TST. E aí a parte fez um resuminho aqui, olha só. Em síntese, o acórdão entendeu que, na fase de liquidação da sentença, deve observar os limites estabelecidos na inicial, conforme se verifica. E aí aqui veio a transcrição do trecho do acórdão do TRT. Foi um acórdão pequeno, um acórdão sucinto, poderia ter sido transcrito na íntegra aqui, como foi. Depois a gente vai ver que a parte pegou exatamente os trechos que eram necessários. E aí a gente tem um acórdão aqui, vamos só ver o tamanho aqui. Olha só, bem pequeno, né? Mas vamos ver, se fosse um acórdão grande, quais partes eu destacaria? Vamos aos poucos aqui, olha só. Abertura do tópico, limites da condenação, ok. Reveja o posicionamento anterior para acompanhar o entendimento majoritário desta colenda turma quanto à limitação da condenação aos valores apurados na inicial. Até aqui não tem o pré-questionamento. O TRT só está falando, o relator aqui, né, que ele reviu o posicionamento dele, que não tem pré-questionamento específico porque não tem a tese que o TRT adotou para decidir essa controvérsia. E aí a gente já vê aqui, a partir desse A, um início, né, de adoção de entendimento. Olha só, a nova redação do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, impõe que o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Beleza, aí aqui agora que vai ter essa adoção do pré-questionamento, né? Vai ter uma emissão de tese explícita, lá nos termos da súmula 297 do TST. Bom, assim, né, de acordo com a interpretação dada ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT, sendo a petição inicial líquida, ou seja, o TRT entendeu que na petição inicial o reclamante apontou os valores líquidos ali, que ele pretendia receber, não se pode extrapolar os limites do pedido, sob pena de ocorrer em o quê? Julgamento ultra petita, vedado em nosso ordenamento jurídico. Beleza, então esses trechos aqui são os pertinentes para a gente destacar no recurso de revista. E aí veio o TRT e continuou, né, nesse sentido e colocou alguns julgados aqui. TRT da 2ª região de São Paulo, né, capital. Esse aqui também é da 2ª região, né, dá para a gente ver pelo número do processo aqui. Apesar de não ter os pontos, tá aqui também, TRT da 2ª região. Então, precedentes do próprio Tribunal Regional do Trabalho lá de São Paulo, da capital, e regiões próximas. O Alencar, estou com sustentação oral no TRT de São Paulo sobre o tema, tentando reverter a decisão que não observou a minha ressalva. Olha só, talvez, dependendo da turma do TRT, eles vão manter essa decisão, mas aí a solução é o recurso de revista. Eu já fiz alguns temas, algumas minutas de processo envolvendo exatamente TRT da 2ª região, da 15ª eu não me recordo. Já fiz também do TRT da 18ª região, né, em que a sentença ou o acórdão não reconheceram de que se trata de mera estimativa, mas aí o processo foi revertido lá no TST, mediante exatamente o recurso de revista. Doutora Cimeia entrou também. Boa tarde, doutora. E aí, ok. Veio o recorrente aqui. Vale transcrever o trecho do acórdão objeto de impugnação no presente recurso. Vejam que ele pegou exatamente aquele trecho que a gente tinha destacado aqui, olha só. Exatamente essa primeira parte aqui. E excluiu esses
esses acórdãos que o TRT tinha colocado como precedentes no voto desse acórdão recorrido. Então a parte falou assim, olha, eu imagino, né, que o recorrente pensou assim, bom, eu vou colocar na íntegra aqui o acórdão, só que eu vou destacar os trechos que eu entendo que são relevantes, para não incorrer naquela vedação lá de que foi transcrito o acórdão na íntegra. A gente sabe que esse é um dos maiores problemas de recurso de revista no TST. Tem a exceção, né, de que o acórdão pode ser transcrito na íntegra quando ele for sucinto, que é esse caso aqui, um acórdão bem pequeno, né? Mas, em regra, se for aquele acórdão grande de 3, 4, 5, às vezes até 10 páginas, já vai acontecer, se ele for transcrito na íntegra, sem nenhum destaque, sem sublinhar, sem negritar, aonde que está a tese de fato adotada pelo TRT, que seria, no caso, esses parágrafos aqui, isso aí o TST tem entendido que não cumpre a exigência lá do 896, parágrafo 1º-A, inciso 1 da CLT. Então, o recurso de revista acaba sendo nem conhecido nesses casos. E aí, vamos lá, fundamentos jurídicos do recurso de revista. A parte já falou o que aconteceu, fez a síntese da decisão do TRT, transcreveu o trecho do acórdão do TRT que demonstra pré-questionamento, e aí agora indicou o quê? Violação, colocou aqui má interpretação, a gente tem entendimento do TST, de que não precisa usar os termos violou, afrontou, né? Você pode usar alguma outra expressão que remeta a isso, não observou. Então, é bem ampla essa possibilidade de fundamentação. O que importa é você indicar de fato, né, qual foi o artigo, qual foi a súmula contrariada, o dispositivo da Constituição Federal, né, a OJ, enfim, você tem que indicar expressamente. Isso foi feito aqui nesse recurso, a gente já está na página 2, indo para a página 3, né, e no caso, o recorrente indicou essa violação do 840 parágrafos 1º e 2º da CLT. Ele colocou aqui, cuja fundamentação exposta não procede, bem como ofende o artigo 12, parágrafo 2º da Instrução Normativa 41 de 2018 do TST. Violação de dispositivo de instrução normativa não é válida para fins de fundamentação do recurso de revista, beleza? Tem que ser de lei federal ou da Constituição Federal, né? Ou então contrariedade à súmula do TST, e aí entra orientação jurisprudencial, precedente normativo, ou então divergência jurisprudencial, com relação a qualquer um dos outros TRTs, que não prolator da decisão recorrida, que no caso aqui era o TRT2, ou então em relação a algum acórdão da SDI. E aí pode ser da subseção 1 ou da subseção 2, especializada em dissídios individuais, certinho? E aí agora, trecho transcrito. Fundamento apontado, o que falta? Cotejo analítico, né? Relacionei esse dispositivo aqui, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ao que foi decidido pelo TRT. Você tem que mostrar de que maneira o TRT, daquela maneira, ao adotar aquele entendimento, violou esse dispositivo. Então vamos lá. De fato, com o advento da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, a redação desse dispositivo aqui passou a exigir que a petição inicial indicasse o quê? Valores aos pedidos. Como que vai ser a argumentação do recorrente? De que essa indicação de valores é apenas para estabelecer o rito ali, por exemplo, né, uma proximidade de valores, então ver se enquadra no ordinário ou no sumaríssimo, que isso vai ter consequências, inclusive, na possibilidade de interposição de recurso de revista. O rito sumaríssimo é mais restrito, né? E aí vem aqui o recorrente fazendo a interpretação que vai demonstrar, né, essa argumentação em relação à alegação de afronta a esse dispositivo da CLT. Ele vem falando que essa indicação de valores aqui, olha só, tal indicação consiste em mera estimativa, não se exigindo a exata quantificação dos pedidos a serem deferidos. Vamos destacar aqui, isso aqui é importante. Não se exigindo exata quantificação e não se impondo que este seja utilizado como limite na fase de liquidação. E aí vamos só colocar, deixa eu abrir o Word aqui. Olha só, você poderia, a gente tem algumas situações. Você pode colocar lá, por exemplo, o valor de algum pedido 15.354,97. Aí você pode não falar nada. Vamos colocar vários pedidos aqui, na verdade, que eu quero ilustrar um caso recente que a gente viu lá no TST.
Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Você está pedindo danos morais aqui e tem outros valores de pedido. Você está fazendo 4 pedidos, né? Aí coloca lá valor da causa e faz o somatório desses valores aqui. Se você, no corpo da petição inicial, não falar nada, ficar calado, o TST vai entender que esses valores aqui são mera estimativa, mesmo que você não diga que é mera estimativa. O TST vai lá e vai falar, olha só, eu entendo que da interpretação do 840, parágrafo 1º da CLT, se trata de mera estimativa, não limita os valores lá da execução, né? E aí você pode dizer expressamente que cada um deles, olha só que interessante, quando você for dizer lá, né, valor estimado, valor estimado, valor estimado, valor estimado. Se você fizer essa ressalva aqui, de que todos são valores estimados, está certo também. Mas o que aconteceu em um caso que foi exceção lá no TST? Tinha vários pedidos, eram até mais pedidos, não me lembro quantos, se eram 10, 15, a gente tem a peculiaridade, né? Na justiça comum normalmente é um pedido, 2 pedidos no máximo. Na justiça do trabalho tem de A a Z, A1, né, A2, enfim, são vários pedidos. Mas o que importa é que no caso lá, tinham vários pedidos, o reclamante disse que praticamente todos tinham um valor estimado, e aí chegou em um pedido aqui, vamos dizer que era esse último, o reclamante não falou nada. Então, assim, fez a ressalva em, hipoteticamente, 3 pedidos, dizendo que se tratava de valor estimado, e em um pedido não falou nada. Aí o TST falou assim, olha só, já que ele fez a ressalva expressa em relação a 3 pedidos, e não fez em relação a esse pedido, a gente entende que em relação a esse pedido em que não foi feita a ressalva, existe a limitação sim, porque não foi feita essa ressalva aqui. Vejam que é uma peculiaridade. Se a parte, se o advogado não tivesse feito a ressalva, nenhum deles estaria ok, não limitaria o valor de execução, mas no caso teve essa peculiaridade aí, né, de fazer ressalva só em relação a um pedido. Então, a dica é dizer que em relação a todos os pedidos, pode falar lá no valor da causa, lá no final, né, da petição inicial, falar que o valor é uma mera estimativa, que os valores apontados não devem ser limitados na fase de liquidação, exatamente nesse sentido aqui do recurso de revista. E aí vamos lá, então a parte, em resumo, diz que o 840, parágrafo 1º da CLT é mera estimativa e eles não podem ser utilizados como limite na fase de liquidação. Então, inclusive, gera a prática desta especializada da Justiça do Trabalho quando da condenação em ações de rito sumaríssimo, previsto no artigo 852b da CLT, sem que se exigisse ali indicação dos valores pleiteados como limite à liquidação. É um bom argumento esse aqui também, né, de que lá no rito sumaríssimo, desde sempre, aqueles valores não limitavam os valores da execução. Então, a reforma trabalhista passou a prever, basicamente, como necessidade, a indicação no rito ordinário, ainda que seja no rito ordinário, desses valores de cada pedido. E aí a parte aqui, sendo prudente, mais uma vez, pegou o trecho específico do acórdão do TRT e fez esse destaque aqui. Olha só, aqui está o pré-questionamento. Foi uma seleção mais profunda ainda, né? Mais específica, porque pegou o ponto central da tese do TRT, que é esse aqui. A partir da vigência da reforma trabalhista, tornou-se obrigatória a liquidação dos pedidos, na forma do 840, parágrafo 1º da CLT, e aí dizendo que é vedado o julgamento além do pedido. Então, o reclamante disse aqui no recurso de revista que essa interpretação viola e é uma má interpretação do 840, parágrafo 1º da CLT. Aqui mais cotejo analítico, né, relacionando esse artigo da CLT à má interpretação feita pelo TRT, dizendo que esse dispositivo em momento algum determina que a parte está obrigada a trazer o quê? Memória de cálculo. A gente já viu algumas decisões também de varas de trabalho, de acórdão do TRT, entendendo que
esse dispositivo exige da parte uma apresentação de memória de cálculo, mesmo lá na petição inicial. Ou então, indicação de forma detalhada dos cálculos de liquidação que levará a atingir o valor indicado em seu pedido. E aí vem falando de novo que a IN 41 do TST vai falar o quê? Que o valor da causa será estimado, certo? A reforma trabalhista trouxe a obrigatoriedade do autor apontar o pedido certo, indicando o valor que entende devido sob tal título. Isto é, a lei não determinou a obrigatoriedade de liquidação prévia dos pedidos, mas unicamente indicação do valor. E está certo mesmo. Alencar falando, salvo melhor juiz, a reforma trabalhista não extinguiu a fase de execução. Exatamente. Exatamente. E aí tem aquele argumento também de que o seguinte, às vezes tem cartões de ponto, por exemplo, que estão de posse só da empregadora, e aí não tem como a parte lembrar, por exemplo, de quais foram as horas extras que não foram pagas durante o período imprescrito, de 5 anos para trás. Né? É impossível praticamente fazer isso. Então isso depende do que ficar comprovado lá na fase de execução. E aí, nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência de outros TRTs com entendimento divergente. Olha só, pessoal, vamos ver. Quem está no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se vocês estão atentos. Vai ser a primeira vez que eu vou falar uma coisa aqui que a gente vai observar um dispositivo lá da CLT. Já vou adiantar que é o caput, não, é a linha A. Eu acho que a linha A do 896 da CLT, mas vamos ver aqui no chat. Marcílio, se eu colocar um item no rol de pedidos, dizendo que todos os valores são estimados, supre? No meu entendimento, supre sim, Marcílio. Seria o suficiente. Mas olha só, a pergunta que eu quero fazer. E aí aqui a gente já vai para a página 4, e da 4 a gente já vai para 6 praticamente, que é o seguinte. Olha só, essa divergência jurisprudencial que a parte colocou aqui é de um mandado de segurança. Vamos ver, TRT da 4ª região. Então, quanto ao órgão prolator, é um outro TRT, serviria como divergência jurisprudencial. Apresentou aqui o número do processo, ok? Colocou uma data aqui, a gente não sabe se é de julgamento ou se é de publicação, mas ainda que fosse de publicação, não está falando qual que é a fonte oficial de publicação desse acórdão aqui apontado como divergente. Acabei de fazer uma minuta de voto aqui exatamente nesse sentido. A parte não indicou a fonte oficial de publicação, não cumpriu a exigência que está prevista agora lá no artigo 896, parágrafo 8º da CLT e na súmula 337 do TST. Mas vamos ver aqui se vocês estão sabendo de tudo. Esse acórdão aqui poderia ter sido apresentado como divergência jurisprudencial? Acórdão em mandado de segurança? Respondam aí para mim no chat, por favor. Enquanto isso, enquanto vocês pensam, respondem, a gente vai analisando os outros aqui, esses outros fundamentos. TRT da 3ª região, lá de Minas Gerais, está ok, colocou o número do processo, beleza. Disponibilização, 17 de dezembro de 2020, ok, mas onde foi publicado? Foi disponibilizado onde? Não tem, né? Não cita aí a fonte oficial nem data de publicação, tem a data só de disponibilização. Liquidação de sentença, vamos ver aqui, outro da 3ª região, número do processo, disponibilização, 15 de dezembro, e aí aqui colocou a fonte oficial, Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Beleza, então a gente já está na página 5. Mas respondendo... Basílio, se estiver na fase de execução, não. A Tati também disse que não, mas por quê? Isso aqui era na fase de conhecimento, pessoal, não é na fase de execução. A questão não vai ser o fato de ser divergência jurisprudencial. Observem só, vou repetir, é um mandado de segurança que está aqui no TRT da 4ª região.
Vamos abrir a CLT aqui. E lá no 896. Vai ser a primeira vez que eu vou usar isso aqui com exemplo prático. Vamos pegar a redação desse dispositivo. Basílio MS não, tem que ser de turma. Na verdade, não precisa ser em turma. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, Basílio pode ser tanto de turma quanto do pleno, tá? Ó, interpretação diversa daquele overdado outro TRT no seu pleno ou turma. Aqui, ok, tem o problema de ser seção de dissídios individuais, né? Mas a Tati acertou aí. Ela falou que só de RO. É exatamente, porque olha só. Que no 896 da CLT vai falar que cabe RR para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. E o mandado de segurança, no caso, certamente nesse caso aqui, né? Foi um mandado de segurança impetrado no TRT contra ato do juiz do trabalho. E aí não era uma ação originária da vara. Aliás, é uma ação originária no TRT, não era uma ação originária da vara do trabalho. Então não foi um acórdão prolatado em grau de recurso ordinário. Lembrando que esse recurso ordinário aqui é em sentido amplo, né? Pode ser tanto RO quanto agravo de petição, se for na fase de execução, certo? Então, esse acórdão aqui não serviria, porque não é um acórdão prolatado em grau de recurso ordinário. Parabéns aí, viu, Tati? Radassa falou para divergência jurisprudencial tem que ser contexto fático similar, decisão monocrática. Não, o que pegava que era essa questão, né, de não ser um acórdão em grau de recurso ordinário, e não era também, além disso, decisão de pleno ou de turma. Então a resposta do Basílio parcialmente correta aí, né? Mas aí beleza. Acho que eu vou até guardar esse recurso aqui para usar nos cursos. É o curso que vai começar dia 6 de junho, próxima segunda-feira. A gente vai abrir as novas turmas em que vão ter as aulas ao vivo. A gente vai fazer análise de muita coisa interessante. Mas enfim, o que interessa é que nesse caso aí, por ser um acórdão em mandado de segurança, não serviria para fim de divergência jurisprudencial. A doutrina, por sua vez, vem se posicionando do mesmo modo. A parte vem colocando aqui, doutrina não é fundamento jurídico do recurso de revista. Isso aqui que a parte já fez, nessas 3 páginas, já seria suficiente, não precisaria mais do que isso. Então, olha só, vem colocando aqui a doutrina, coloca o entendimento aqui do Mauro Schiavi. Estudei bastante Mauro Schiavi, gosto bastante dele, mas para fins de recurso de revista não agregaria tanto assim. O que importa foi o cotejo analítico que ele fez, né? Foi indicar lá a violação do 840, parágrafo 1º da CLT, e explicar de que maneira o acórdão do TRT, ao adotar aquela tese de limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, violou esse dispositivo. E aí, atacando aqui novamente o acórdão do TRT, né? Nesta esteira, a ilegalidade do acórdão impugnado, haja vista que, olha a tese adotada no recurso de revista, os valores indicados da petição inicial não se tratam da liquidação dos pedidos e, por conseguinte, não podem servir como limites aos cálculos finais. Reitera a violação do 840, parágrafo 1º da CLT, falando que esse valor é uma mera indicação. E aí lembrem daquilo que a gente falou, né? Ou coloca que todos os valores são mera estimativa, ou vai lá no final da petição inicial, quando for fazer os pedidos, e coloca que todos aqueles valores são mera indicação, mera estimativa e não devem limitar o valor da petição inicial. Ele pediu aqui o conhecimento e provimento para não limitar os valores dos pedidos da presente demanda. Beleza, dessa vez eu não trouxe o acórdão do TST,
Mas esse recurso de revista aqui foi conhecido, foi provido, e é uma decisão recente, é de 2022, eu não tenho certeza se foi publicado agora no dia 27 de maio ou no dia 20 de maio, mas é um acórdão bem recente, tá? E lá no grupo do WhatsApp eu vou mandar um acórdão, um recurso de revista também bastante objetivo, de 3 páginas praticamente ali, até menor do que esse. Era o recurso que eu ia analisar, mas se eu tivesse analisado aquele, a gente não teria tantas emoções assim. E não teria esse exemplo aqui, que é bem difícil de ver um caso, né? De mandado de segurança, acórdão em mandado de segurança sendo apresentado como divergência jurisprudencial. E foi isso então, pessoal. Essa análise, esse tema é bastante importante. Eu peguei uma sugestão lá do grupo dos alunos do recurso de revista. Vou ver, resposta certa dá desconto? Tati, na segunda a gente vai ter um desconto de mais de 50% do valor atual. Marcílio, e se fosse pelo rito sumaríssimo, qual seria o dispositivo mais viável para o RR ser conhecido nesse caso? Vamos pegar aqui Constituição Federal, o artigo, vamos ver o devido processo legal. A gente pode pegar aqui o artigo 5º, inciso 54, ou o inciso 55 também. Porque a gente tem aqui a ampla defesa. E aí, mas ampla defesa é da reclamada. Não necessariamente. O reclamante tem direito a defender os seus pedidos, defender os seus interesses, com os meios e recursos à lei inerentes. Eu apontaria 54, 55 e o inciso 2 também. Porque, apesar de ser uma exceção, né, conhecer de recurso de revista por violação do 5º inciso 2, em algumas hipóteses, quando a jurisprudência do TST é bastante tranquila em relação ao tema, o TST acaba conhecendo sim por violação do 5º inciso 2. E aí a gente poderia procurar também divergência jurisprudencial. Eu viria aqui, ó, na parte de pesquisa de jurisprudência do site do TST, colocar limitação, deixa eu ver quais termos, limitação de execução, valores indicados na petição inicial. Vou colocar uns termos que nem são tão específicos assim. E aí, ok, eu poderia apresentar acórdãos de turma para reforço de argumento, mas eu poderia também pegar acórdão aqui e vamos pegar no órgão judicante, pegar a decisão da SDI 1, da SDI 2 e da SDI. Vamos ver se tem, vamos ver se acha. Eu já sei que tem na da SDI 2, tem algumas decisões em recurso ordinário. Vamos ver se a gente acha aqui. Execução, organismo internacional. Vamos pegar limitação, execução. Petição inicial. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu sei que tem decisão da SDI 2 que eu uso ela bastante nos votos. Só que eu já tenho os padrões, né? Então, deixa eu ver aqui. Aqui talvez não vai ser tão rápido agora nesse momento. Mas a gente tem sim. Deixa eu até ver. Não vou ver porque aí eu vou mostrar alguns arquivos aqui que eu não sei. Não sei se seria adequado mostrar. Acho que talvez se colocar o artigo 840. Aqui provavelmente a gente vai achar. Improcedência, falta de prova, liquidação da sentença, quantias. Aparece que é esse caso aqui, olha só. Mas isso aqui é a publicação de 2015.
Teria que ser um mais recente. Requisito ordinário, nosso objetivo informados. Parece que é esse caso aqui, vamos confirmar. Tá, tese inicial, pedido de corte rescisório, debate, necessidade... Ah, olha só, parece que é esse aqui. Debate proposto diz respeito à necessidade ou não de limitação dos valores apurados em liquidação de sentença, as quantias fixadas na peça vestibular da reclamação trabalhista. Esse tem 5 aqui vai falar da impertinência. Quanto ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT, em que pese o entendimento adotado no acordo regional, também não se mostra pertinente com a alegação exposta pelo autor na petição inicial, vez se trata dos requisitos da petição inicial da reclamação trabalhista, quando escrita. O dispositivo não trata expressamente do pedido líquido e respectivo consequência nos limites. Bem verdade que se o demandante limitar o pedido inicial a determinado valor, deve o juiz decidir nos exatos limites em proposta lite, sendo defeso condenar o demandado em quantidade superior à pleiteada nos termos do 128.460 do CPC. Ocorre, porém, que a situação verificada no caso concreto é diversa. Por quê? Porque o autor indicou valores para o pedido de pagamento de horas extras por mera estimativa, requerendo expressamente o valor efetivamente devido fosse apurado posteriormente em liquidação de sentença. Isso aqui é o que tem que ser feito mesmo, viu? Para dar mais segurança para o advogado e para a parte. Nesse passo, sujeitação matriz ao rito ordinário, é evidente que não se objetiva a limitação do pedido aos valores informados. Olha só, eu entendo que isso aqui, se tiver a especificidade, né, de você ter indicado os valores e falado que são mera estimativa. Que aí seria atendida essa parte da especificidade aqui. E aí essa tese do acórdão aqui, lá da SDI 2. Nesse passo, sujeitação matriz ao rito ordinário, é evidente que não se objetiva a limitação do pedido aos valores informados. Você viria aqui, vem ementa para citação, vem copiar tudo e apresenta no seu recurso de revista. Coloca aqui. Vamos até destacar aquela parte. Eu tiraria isso aqui, olha só, honorários advocatícios de sucumbência, porque não tem a ver com esse tema, tá bom? E aí a gente vem. Vamos lá, tem o número do processo? Tem. Esse recurso ordinário aqui. Tem o órgão prolator? Tem a subseção 2, especializada em dissídios individuais. E aí publicado, né? Você não precisa colocar aqui acórdão publicado. Mas se quiser pode colocar, porque se está Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, eu entendo que é a data de publicação, né? Para que estaria lá? E aí tem a data de publicação aqui, beleza. Número do processo, órgão prolator, data de publicação em fonte oficial. E aí viria e destacaria isso aqui. E pronto, se fosse uma ação em rito ordinário, estaria aqui a tese, a divergência jurisprudencial, com todos os requisitos preenchidos para conhecimento e provimento do recurso de revista. Tá te falando que já ouviu que doutrina pode ser um tiro no pé. Não é que prejudica, mas assim, se tiver só a doutrina como fundamento, não vai ter como processar o recurso de revista, né? Não vai ter como conhecer e ser provido. Cimeia, professor, teve algum caso deste tópico provido para a reclamada? Salvo engano, na quarta turma, a gente já teve decisões nesse sentido, de que haveria a limitação sim, né? E aí teve também essa decisão favorável para a reclamada, no final das contas que a gente falou, que era quando a parte colocou vários pedidos ali, por exemplo, 10 pedidos, em 9 fez a limitação, aliás, não fez a limitação, né? Falou que era mera estimativa, e um deles não falou nada. Aí esse que não foi falado nada, como não foi dito que era mera estimativa, entendeu-se que era somente aquele valor e pronto, acabou. Basílio, mas no rito sumaríssimo não cabe RR por dissenso jurisprudencial, não é exatamente, mas esse exemplo aqui eu coloquei era para rito ordinário mesmo, né?
No rito sumaríssimo, repetindo, eu indicaria esses aqui. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, junto com os artigos 54 e 55. Cadê? 54 e 55. Devido processo legal e ampla defesa dos direitos do reclamante com os meios e recursos ali inerentes. Mas essa parte aqui da ampla defesa, né? E foi isso então, pessoal. Esse tema muito pedido aqui, bastante interessante. Recurso de revista, como eu sempre digo, curto também, objetivo. Aqui foram 6 páginas, poderiam ter sido 2, 3 páginas, assim como o recurso que eu vou mandar lá no grupo dos alunos do recurso de revista. Lembrando que dia 6, segunda-feira, vai ter o lançamento da nova turma. A gente já vai ter aula na segunda-feira à noite, 8 da noite. E provavelmente na quarta-feira também, que acho que nessa turma a gente deve passar para quarta-feira. Na última foi aula às segundas-feiras. Agora vamos mudar um pouco, né, para ver se... Porque tinha gente várias pessoas com compromisso na segunda-feira à noite. Agora a gente vai tentar ir na quarta-feira, certinho? E é isso, pessoal. Valeu, um abraço então. Até a próxima live.